Bom dia, gente. Vamos abrir aí, por favor, Mateus, capítulo 16. Hoje a gente vai ler do verso 24 até o verso 27. Vocês estão felizes, gente? Está todo mundo bem, feliz? É legal quando a gente vê como... Gostou? Tô bonito? Obrigado. É legal quando a gente vê como o Espírito ele conduz as coisas, né? E eu não ia pregar esse texto hoje. Estava lendo, meditando, e eu ia pregar Mateus 16, mas um pouquinho antes, a partir do verso 13 ali. A revelação que Pedro recebe acerca de quem era o Filho de Deus. Mas alguma coisa, e esse alguma coisa é o Espírito de Deus, me levou a esses versos aqui que a gente vai ler hoje. E aí eu estava compartilhando com o Léo e ele falou assim, cara, incrível, porque de 10 vezes 9 das minhas pregações eu vou partir sempre para esse canto, assim, ou para essa exposição de algum modo. Falei, cara, então acho que o Espírito ele quer comunicar alguma coisa a gente. E quando a gente olha para a humilhação de Jesus, ou tomar a cruz que Jesus fez, para um discípulo do Senhor, para um seguidor de Jesus, cruz não é opcional, ela é uma obrigação. Se Jesus, se ele abriu mão de todos os seus direitos como Deus e tomou a sua cruz, então é nosso dever tomar a nossa cruz também e seguir ao Senhor. E isso precisa permear o nosso pensamento todos os dias. Se o Mestre tomou a sua cruz e seguiu para um lugar de humilhação e morte, quem somos nós para deixar a nossa cruz guardada no guarda-roupa? E a gente usar quando a gente quiser. Então, para um discípulo do Senhor, para um seguidor de Jesus, cruz nunca vai ser uma opção. Ela vai ser basicamente um mandamento. Então, vamos para a nossa exposição aí. Mateus 16, do 24 ao 27. Diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então Jesus ele começa dando uma instrução para a gente de como seguir e como ser recompensado no momento da sua volta. E aí como a gente pode ser recompensado quando ele voltar? Simples, perdendo a nossa vida por amor a ele. Porque ele vai falar que aqueles que não estão dispostos a perder a sua vida, vai chegar um momento de que tudo aquilo que eles entesouraram, tudo aquilo que eles juntaram, tudo aquilo que eles fizeram, não vai fazer sentido diante de Deus. Qualquer pessoa que gaste a sua vida em troca de riquezas, reconhecimento, status, ou seja lá o que for, e não devotar a sua vida numa entrega ao Senhor diária e constante, quando o Senhor se apresentar em glória, ele não vai poder chegar para Jesus e falar assim, Jesus, está aqui, ó, a empresa que eu construí. Está aqui a minha conta bancária cheia de dinheiro. Está aqui quantas pessoas eu influencio na internet com conteúdo, seja lá sobre o quê. Nada disso vai ser suficiente para o homem salvar a sua alma ou dar em resgate da sua alma. Mas somente aquele que é disposto a abandonar a sua própria vida e as suas vontades, tomar a sua cruz e aí sim seguir ao Senhor, esse vai poder ser chamado digno de passar o resto da vida com o Senhor. Passar uma eternidade com o Senhor. Só que como a gente vai ver aqui, parece que isso não é uma ideia tão fácil da gente assimilar. E o que a gente está vendo aqui é algo que o próprio Jesus falou. Lucas 14, 26, 27, Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo.
E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, tomar a cruz não é, como eu disse, algo que você pode optar. Ela é uma obrigação para alguém que deseja ser um discípulo do Senhor. Sem cruz não existe discipulado com Jesus. Sem cruz não existe esse caminhar com Jesus, porque eu volto a falar, se o mestre não relutou em tomar a sua cruz e caminhar uma jornada a fim de ir para o Gólgota, para o lugar de morte, nós também não temos opção. Ser um discípulo de Jesus vai envolver perda. Vai envolver uma perda física, material e até da sua própria vida, dependendo do seu contexto. Mas assim como Jesus, que olhou para uma recompensa eterna e para um prêmio soberano, esse deve ser o nosso alvo. A nossa recompensa não é aquilo que a gente junta aqui nessa terra, nesse tempo, nesse espaço de tempo, mas é sempre olhar para o Senhor em vista de uma recompensa eterna ao lado do Senhor, desfrutando de quem Ele é por toda e toda a eternidade. É por isso que vale a pena morrer pelo nome do Senhor. É por isso que os apóstolos olhavam e viam assim, vale a pena encarar a dificuldade, vale a pena entrar nos lugares escuros da sociedade e pregar um Deus vitorioso, porque por mais que vocês possam matar o meu corpo, vocês não podem tomar o meu espírito. Por mais que vocês joguem o meu corpo aos leões, por mais que vocês me joguem numa fogueira, que vocês me prendam numa cruz, vocês não podem matar o meu espírito. E o meu espírito pertence ao Senhor. Era isso que motivava os apóstolos a seguir na caminhada da pregação do Evangelho, divulgando a palavra da verdade e o ensino de Cristo. Porque a recompensa deles não era momentânea, eles tinham noção de uma recompensa eterna. Então Jesus começa a falar no verso 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a primeira palavra que a gente precisa destacar aqui no que Jesus fala é quiser, se alguém quiser. E quiser, segundo o dicionário, ele significa ação de querer, de ter a intenção, o desejo ou a vontade de estar decidido a fazer algo. Então essa chamada de Jesus para uma vida de discipulado, de um seguidor, ela não é obrigatória. Ele fala assim, se você quiser, você está disposto, se você estiver disposto, eu vou te falar os passos que você vai seguir. Jesus não sai tomando ninguém pela mão e fala assim, vem, você agora é o meu discípulo e você vai ser meu seguidor. Não, é uma coisa que ela precisa ser voluntária. Assim como o próprio Jesus se voluntariou a se esvaziar de toda a sua glória, descer à terra em forma de servo, se humilhar, se tornando um servo, viveu uma vida normal de um ser humano, morreu uma morte de cruz, sendo cuspido, espancado, exposto nu, nós precisamos também ser voluntários a seguir ao Senhor. O chamado de um discípulo é justamente isso, um chamado, ele está chamando, vai quem quer. E aí a gente vê que a vida cristã, ela vai ser sempre mais do que você concordar com algo ou com alguma conduta de vida. Ela vai ser a experiência de uma comunhão com Jesus. Não é só com o que eu concordo, mas é com o que eu estou disposto a viver na minha vida. Não é só com o que eu abro mão, mas é com o que eu estou disposto a perder para ganhar algo superior. E algumas pessoas, elas vivem uma vida de devoção ao Senhor, que estão dispostas a seguir a Jesus, pagar o preço que for preciso. Mas é surpreendente quando a gente olha para o meio evangélico e a gente vê que muitas pessoas não estão dispostas a seguir de perto. E que o primeiro problema que dá, eles saem correndo. Essas pessoas seguem Jesus esporadicamente, ocasionalmente, só quando as coisas estão bem. Quando alguma coisa dá errado, parece que o discipulado de Jesus falhou e a pessoa sai correndo para algum lugar. E aí ela desiste do ato da caminhada. E aí eu até separei uma citação que diz que os que vivem de tal forma, que seguem ao Senhor de forma distante, ainda têm muito do mundo e de si mesmo e pouco do Cristo. Ou seja, nos falta revelação de quem o Senhor é. As pessoas que insistem a seguir a Jesus, mas seguem Jesus
de forma distante, que se alguma coisa der errado, dá para ela sair correndo, estão revelando que tem muito do mundo e de si mesmas dentro de si e pouco de Cristo. O nosso principal alvo sempre vai ser seguir a Jesus, e esse seguir a Jesus vai ser de perto. No Talmidim a gente vê que um discípulo, ele é de fato considerado discípulo quando chega no final do dia e ele está com o pé tão sujo quanto o mestre dele, porque ele anda tão pertinho que a poeira que está no pé dele é a mesma poeira que está no pé do mestre dele. Esse deve ser o desejo de um cristão genuíno. Cara, eu quero estar com os meus pés sujos da mesma poeira que sujou o pé de Jesus. E não Jesus está com o pé sujo de barro e o meu só está com um pouquinho de areia aqui. Eu quero estar perto dele. E se ele tiver com o pé sujo, eu quero estar com o pé sujo igual o dele. E aí Jesus vai falar que nessa trajetória de seguir a ele, vão existir obstáculos, né? Por essa razão ele vai falar, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, segundo, tome a sua cruz e aí você vai conseguir segui-lo. Mas poucas pessoas estão dispostas a de fato segui-lo de perto. E o primeiro ponto que ele vai falar sobre quem está disposto a seguir é negar a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, o primeiro passo desse discipulado é negar a você mesmo. Só que existe uma diferença entre negar a si e abnegação. A abnegação é aquela coisa que as pessoas abrem mão com a mentalidade que estão fazendo algo para o Senhor. Então, muitas pessoas vão abrir mão de teatro, cinema, roupa, sei lá, vai falando aí, bebida. Bebida, vocês sabem o que eu estou falando, né, gente? Coca-Cola, né? Porque se botar o contrário é alô diabo. Então, as pessoas vão abrir mão disso. Vão abrir mão de futebol. Gente, eu já conheci pessoas que elas falavam que elas não podiam ir num estádio de futebol. Porque ali tinha muita gente não cristã. E aí ela não podia estar junto da pessoa. Só que isso tudo revela uma coisa, um orgulho espiritual. Porque ela abre mão de algumas coisas que o próprio Jesus não está falando para ela abrir mão, e ela usa isso como um orgulho. E ela quer demonstrar isso para as pessoas. Olha, eu abro mão disso. Eu não uso mais roupa de tal marca porque é do Mulambo. Gente, quem é da antiga aí sabe que hang loose é do diabo, né? Porque você não pode fazer isso, né? Jeans rasgado é Mulambo isso aí, pô. Não pode, filho. Brinco, prostituição, tá tudo errado, filho. Não pode. Tatuagem, Satanás puro, filho. Não pode. Então a gente vê como alguns eles estão abrindo mão de coisas que Jesus não está pedindo para eles abrirem mão. E o que de fato eles precisam se esvaziar, não estão fazendo. E aí a gente vai ver o que significa, ou que são alguns exemplos do que é abandonar esse eu, do que é negar a mim mesmo. E aí vamos lá a listinha. Abandonar sua própria justiça. Como nós estamos cheios de justiça própria, né, gente? Que coisa, como isso ofende a gente. Eles se recusam a confiar na sabedoria de Deus, eles querem se confiar só na própria sabedoria, não estão dispostos a abrir mão da sua sabedoria e confiar na sabedoria do Senhor. Eles continuam insistindo em seus próprios direitos. Foi o que o Léo falou aqui agora. A gente não tem direito nenhum, mas a pessoa acha que ela tem direito de alguma coisa, principalmente se ela for um contribuinte. E como a gente vê isso? Não, eu dei o meu dízimo, então Deus tem que me abençoar. Querido, Deus não tem que fazer nada. Mas mesmo assim, Ele já fez e ainda faz. Cristo é tudo que Deus pode nos dar, como cantou o Maurício aqui. Vamos lá, Maurício. E a gente ainda fica nisso. Não, Deus tem que me dar isso, Deus tem que me dar aquilo, Deus tem que me abençoar. Querido, Deus não tem que te dar nada. Mas mesmo assim, Ele já te deu o maior presente. Só que a gente vive, não, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. Se Deus não está me abençoando, tem alguma coisa errada. Deus está fraco, eu preciso dar uma ajuda para Deus. Como isso permeia os nossos pensamentos? E, gente, é alguma mentira que eu estou falando? Pode não ser a nossa realidade aqui, se Deus quiser. Mas quando a gente olha para o meio evangélico, essa não é uma realidade que a gente vê todo dia? E se essa é uma realidade que a gente vê todo dia, a gente pode falar que existe um discipulado sério? Um segmento sério? Não um discipulado sério da parte de Jesus, porque Ele é fiel. Mas existe uma disponibilidade de seguir a Jesus de forma
fiel e digna? Não existe. Então essa é uma realidade na igreja, a qual a gente precisa lutar e interceder também pelos nossos irmãos que ainda vivem nessa carência de revelação de quem o Senhor é. Nós precisamos repudiar o próprio eu, para de fato se esvaziar de si. Significa deixar de levar em consideração o meu conforto, meu próprio bem-estar, minha satisfação, meu próprio engrandecimento e meu próprio proveito. Só que a gente, às vezes, não está disposto a abandonar essas coisas. E isso prova como a gente não está se negando. Porque primeiro a gente olha o nosso bem-estar e o nosso proveito. Não, será que isso é proveitoso para mim? Será que isso é bom para mim? Ah, se for para mim, então tá bom. Só que a gente muitas vezes não está disposto a abrir mão dessas coisas. E esse é o primeiro passo que Jesus está falando, que se alguém quer ir até ele, caminhar uma vida de discipulado. Ó, você quer vir? Está disposto? Estou. Então, beleza, vamos lá. Primeiro passo, você tem que negar você mesmo. Até que Jesus seja tudo em nós, a gente ainda vai estar nessa caminhada. E é isso que Jesus exige, tudo. E aí eu estava vendo o Nicodemos essa semana, e ele falou assim, cara, você já viu que loucura é o Evangelho? Porque aparece um homem, um judeu, um Jesus lá, e aí ele fala assim, ó, vocês agora têm que me amar de todo o coração, só metade do coração não vale. Das duas, uma, ou ele era louco, ou ele era Deus. Eu fico com a segunda opção. Então, se ele é Deus, e se ele se entrega, eu acho que vale a pena a gente viver por ele. E se ele é Deus, e se ele diz que um dia ele vai voltar em glória e vai retribuir os atos de cada um, eu acho que vale a pena viver uma vida justa por quem ele é, né? Não só pelo que ele vai me recompensar, mas primeiro por que ele já fez. E porque a nossa principal recompensa é viver ao lado dele o resto da vida. E aí Paulo fala, lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. E isso precisa ser uma frase que ela precisa ficar tatuada lá no interior do nosso coração. Para mim, o viver é Cristo. Porque enquanto o nosso viver não for Cristo, o nosso viver vai ser o Tiago, o Léo, o Maurício, o Pimenta, o Gui. Enquanto o nosso viver for esse, o nosso hedonismo, nosso egocentrismo, Cristo não vai habitar plenamente em nós. E para alguém que quer ser um discípulo do Senhor, esse é só o primeiro passo. Negar a si mesmo. Negar as suas vontades, os seus desejos, o seu bem-estar, a sua razão, a sua justiça. E aí vamos para o segundo ponto, que ele vai falar sobre tomar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, vida cristã, ela é um empreendimento sério e não uma ostentação passiva, né? E quando a gente fala de empreendimento, a gente fala de uma construção também, né? Eu estou empreendendo, eu estou construindo, eu estou edificando algo. E parte dessa construção vai passar aí muito por tomar a nossa cruz. Tem uma citação do estudioso Arthur Pink, que ele diz que o único caminho para o cristão ter uma vida de comunhão com Deus e receber a coroa no final é por meio da cruz. Por conta da cruz de Cristo, que ele morreu, e por conta de nós levarmos a nossa cruz. Só que quando a gente olha para a cruz, a gente tem uma ideia, às vezes, um pouco confusa sobre o que é a cruz. Porque a gente vê as pessoas assim, nossa, isso aqui é a minha cruz. Poxa, o meu trabalho é a minha cruz. Poxa, o meu vizinho é a minha cruz. E aí, dependendo da sua situação, cada semana você tem uma cruz diferente. E dependendo da pessoa, vai estar carregando uma cruz em cada ombro. E se deixar, já tem uma na reserva aqui no bolso. Só que o que Jesus está falando não é de cruzes. Ele está falando de uma cruz. E quando ele fala de cruz, ele não está falando de algo que é lançado sobre você. Ele está falando assim, tome, pegue a sua cruz.
Existe uma cruz que a gente deve tomar e seguir e viver com ela. Só que falar de cruz, principalmente no contexto dos nossos dias, é difícil porque é completamente contrário à visão do mundo. Porque no dia de hoje a gente visa muito o quê? Autoproteção e busca por interesse próprio. E vida de cruz é uma vida de negação. E parte dessa negação é uma negação dos nossos próprios direitos, entre aspas, vamos dizer assim. Algo que por muitas vezes me é lícito, mas que eu escolho abrir mão por causa de Jesus. E aí Pedro, Mateus 16, 21, voltando um pouquinho, quando Jesus está falando lá que era necessário que ele fosse para Jerusalém para ser morto, Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, tenha compaixão de você. Não faz isso não, vai doer. Você vai morrer, cara. Tá doido? Não vai não. Por quê? Porque o senso de autoproteção de Pedro ainda estava muito aflorado. E quando a gente fala de cruz, ou decide viver uma vida de cruz, e vem essa primeira ênfase aí, caramba, e agora? Vou morrer? Vai doer? Vai ser apertado financeiramente? Vai ser difícil? Vou ser reprovado pelo mundo? E aí essas coisas começam a doer no nosso coração e martelar a nossa mente. Mas Jesus, ele volta para Pedro, e no verso 23 de Mateus 16, ele fala assim: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vida de cruz para o mundo vai ser isso aí. Não vai não. Vai não, que esse caminho aí não é legal não. Tem buraco, não tem iluminação, pode ter uns caras estranhos no caminho assim, não vai não. Porque esse sentimento de autoproteção ainda é muito forte. Mas Jesus fala que a pessoa que ela não escolhe a cruz como um meio de vida, ela está cogitando as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Proteger a sua vida em face de algo superior é pensar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E aí Jesus vai falar: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É na sequência do texto. Os discípulos estão ali, Jesus pergunta sobre quem ele era para o povo e para eles, e aí Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai falar sobre a igreja, sobre tudo. E aí vai falar sobre a necessidade dele ir para Jerusalém e ser acusado, e ser sacrificado, ser morto. E Pedro vai nesse instinto: não, Senhor, não faz isso não. Tem compaixão de ti. Ele tinha acabado de ter a revelação, irmãos. Pedro estava aqui quase tirando um 10. Jesus está falando: é isso aí, cara. Caraca, meu pai te revelou, tá certinho, não sei o quê. Aí ele: não, Senhor, mas não vai para Jerusalém não. Aí ele volta lá para a nota de corte ali, para a média, né? Tem uma galera que está na média. Volta ali para a nota 5. Ele estava pronto estava caminhando para aquele 10 bonito. É igual aquela prova que a gente vai que tem 2 questões, né? E tu acerta a primeira e fala: caraca, só falta mais uma para eu tirar 10. Aí tu erra a segunda. Aí volta para a média. Volta para a média. Apresentando quem? O estudo. Ah, é. Ah, é. Meu Deus. Coitado. Vai pro YouTube. Tem irmão que tá até se escondendo aí já. Eu tô até aqui, ó. Se esconde não, Dinho. Tô te vendo. Por isso, irmãos, a gente precisa levar a nossa cruz. Porque o caminho que a gente anda é em total contramão do mundo. Se para o mundo a preservação é importante, para a gente se sacrificar é o que vale. E aí eu quero falar um pouquinho sobre alguns falsos conceitos sobre a cruz. E até a gente já
falou na questão de a pessoa achar que cada coisa na sua vida, cada dificuldade, cada empecilho, cada momento difícil é uma cruz que você carrega. Não é isso. E outro ponto é que a nossa cruz ela precisa ser tomada, é algo voluntário. Não é algo imposto ali, toma, leva essa madeira aqui e vai. Tem uma outra citação do Arthur Pink que ele fala assim: alguns entendem que cruz se refere a tarefas desagradáveis que são cumpridas com relutância ou a hábitos carnais que se negam a contragosto. Presumem que estão carregando sua cruz quando sua consciência os leva a se abster de algo que intensamente desejam. Essas pessoas sistematicamente transformam sua cruz em uma arma usada para criticar os outros. Desfilam sua abnegação e insistem que outros devem segui-los. Tais conceitos sobre a cruz são farisaicos e danosos, pois são incorretos e equivocados. É aquilo que a gente falou. Abrem mão de coisas que o próprio Jesus não está te pedindo para abrir mão. E aí acham que por conta disso estão carregando uma cruz. E aí quando a cruz mesmo aparece, tem a opção dela tomar, ela não quer, porque ela já se absteve de tanta coisa lícita, que agora ela não quer abrir mão de algo que é realmente verdadeiro. E aí ela ainda desfila, mostrando para os outros, olha, eu não uso tal marca de roupa, eu não vou em tal evento, eu não bebo tal bebida, eu não faço tal coisa, eu não falo tal palavra. E se enchem de orgulho próprio. Se enchem de orgulho próprio e provam que não estão se negando e muito menos carregando a sua cruz. Então, queridos, eu vou até olhar para cá, para ninguém falar que eu estou dando indireta. O seu marido não é a sua cruz, nem a sua esposa é a sua cruz. Tá? Carregue isso aí com prazer. Aqui, ó. Mas se existe o falso significado da cruz, existe o verdadeiro. E o primeiro significado verdadeiro da cruz é que a cruz ela é uma expressão de desaprovação do mundo. Mateus 8:21, um jovem vai pedir para Jesus para enterrar o seu pai. Jesus vai falar, segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. O texto não fala se o jovem foi sepultar o pai ou se seguiu Jesus. Mas vamos supor que ele não tenha seguido Jesus. Que ele ficou com medo da reprovação dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, do seu círculo ali de convívio. Ele deixou de seguir o mestre, lembrando, estamos botando hipoteticamente, tá? Porque o texto não está dizendo isso. Mas ele deixaria de seguir o mestre por conta daquilo que as pessoas iriam pensar dele. Porque o que ele pediu era uma coisa lícita. Poxa, posso só enterrar meu pai primeiro? Jesus fala, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Lucas 9, 61, 62, outra pessoa vai fazer um outro pedido a Jesus. E aí ele vai falar assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Mateus 19, 16, um jovem se apresenta a Jesus e pergunta, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E aí Jesus faz o quê? Apresenta a cruz. Olha, tem uma cruz aqui, ó, que é a sua medida. Vai ser até o Mateus vendendo roupa final de ano. Ó, vai ficar perfeita. Fala, paizão. E aí Jesus apresenta a cruz, ó, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. E aí o que o jovem faz? Fica triste, porque não fez, e se retira. Porque o que ele tinha se mostrou mais importante do que seguir Jesus. E se ele tivesse vendido tudo que ele tinha, que provavelmente era muita coisa, que a Bíblia fala que era um jovem rico, o que as pessoas iam pensar? Pô, esse cara vendeu tudo que ele tinha, deu todo o dinheiro para os pobres, tá seguindo um cara aí que só uma galera conhece, um barbudo aí, meio estranho, e tá falando que esse cara é o filho de Deus. Ah, não, mas isso é muita loucura.
Isso é muito doido. E ele ainda está falando que está disposto a morrer por esse cara aí. Eu falei, não. E aí esse jovem deve ter olhado e falado assim, cara, pô, e se esse Jesus não for tudo isso? E se lá na frente der ruim? E aí eu vendi tudo, dei tudo para os pobres, perdi tudo. Não vou ter mais o prestígio de ninguém, não vou ter mais os meus bens, casa, carro, minhas roupas de marca. Só que por muitas vezes nós somos esse jovem rico. Que a gente olha porque a gente tem a perder e não olha porque a gente tem a ganhar. E a gente fala assim, pô, mas o que o fulano vai falar de mim? E eu vou puxar um pouquinho por aquilo que a gente tem falado aqui insistentemente. Quando a gente tem a oportunidade de ser vulnerável e não é, a gente está falando assim, não, mas se eu for vulnerável, os meus irmãos vão saber o que eu estou passando. Então, para eu não ficar com cara de coitado, eu não vou ser vulnerável. E aí nós perdemos a chance de ser abençoados, de sermos curados, de criarmos íntima comunhão uns com os outros. Só que parece que é só abrir mão das coisas. Não, eu não posso dar esse relógio aqui, porque o que as pessoas vão pensar de mim? Foi muito caro. Ah, eu não posso dar o meu tênis, porque foi muito caro. Ah, eu não posso me abrir com os meus irmãos, senão eles vão ter pena de mim. E aí a gente está deixando de olhar para o que o Senhor pode fazer, porque a gente está olhando porque a gente vai perder. Só que um discípulo de Jesus, ele não olha porque ele tem a perder, ele só olha porque ele tem a ganhar. E aí o mundo ele vai ser totalmente contrário a isso. É por isso que quando a gente fala assim, poxa, estou com dificuldade de pagar uma conta. Me abri com os irmãos da igreja, eles fizeram uma oferta e pagaram a conta para mim. Para o mundo, às vezes, isso é loucura. Assim, pô, os caras te deram dinheiro para pagar a conta, isso é obrigação tua. Tinha que dar teu jeito, irmão, vai vender bala no sinal. Porque para eles tem certas coisas que é loucura. Só que a gente fica envergonhado de ser julgado como louco. E abre mão de ser abençoado pelo Senhor e de viver uma vida a qual Jesus está chamando a gente para viver. Porque a gente está se importando muito com a opinião dos outros. E pouco com o chamado de Jesus. Para o mundo, cruz representa ódio e reprovação. Mas da mesma forma que a cruz foi uma escolha voluntária de Jesus, ela precisa ser uma escolha voluntária nossa. E ela precisa ser uma coisa que a gente não só está disposto, mas, cara, eu preciso disso. Eu preciso de cruz. Eu não posso viver sem a cruz de Cristo, sem tomar a minha cruz. Porque ela vai me conduzir para o Senhor. O segundo ponto verdadeiro sobre a cruz é uma obediência voluntária. Jesus não morreu porque Deus falou assim, você vai agora se esvaziar da sua divindade, vai descer como um servo e vai morrer. Não, mas eu não quero. Não, não tem querer ou não querer, vai. Não, pô. Ele foi obediente. Até a sua morte na cruz. Até ele chegar lá, carregar a cruz, fazer todo o caminho que precisava ser feito. E na época de Jesus, a crucificação, ela não era uma morte incomum, que poucos homens eram condenados a isso. Não, era uma coisa bem normal. Alguns trabalham com estatísticas de que pelo menos 1000 homens eram crucificados por dia. Não sei se é uma estatística verdadeira, mas alguns vão trabalhar com isso. E o condenado à crucificação, ele carregava a sua cruz um caminho até chegar no ponto que de fato ele ia ser crucificado. E aí nesse caminho ele era humilhado, xingado, zombavam dele, cuspiam nele. Ele sofria toda essa humilhação que Jesus passou. Então, viver uma vida de cruz é viver uma vida disposta a ser humilhado. É viver uma vida disposto
a não ouvir o que as pessoas estão falando, porque a gente já se entregou já. Assim, cara, eu não tenho opção, porque aquele que ia carregar a sua cruz, ele não tinha opção de largar a cruz e sair correndo. Ele estava cercado pelos guardas. Um preso, ele poderia até pensar na sua fuga. Não, de repente pode dar um jeito aqui, eu posso fugir. Mas aquele que já estava condenado à cruz, ele sabia que não tinha escapatória, ele ia morrer. E a gente precisa disso. Dessa mortificação todos os dias. Enquanto não houver mortificação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego todos os dias, vai ser difícil a gente caminhar lado a lado com Jesus de fato. E isso é obediência ao Senhor. Jesus foi obediente até a morte. Se nós queremos obedecer ao Senhor, nós precisamos carregar a nossa cruz. Em direção ao lugar de morte, mas que depois vai resultar em uma glória eterna. Jesus, ele sempre foi o nosso maior exemplo. E se ele carregou a sua cruz voluntariamente e obedientemente, morreu e foi ressuscitado e glorificado, essa é a nossa esperança. Pode doer? Pode doer. E te digo, vai doer. Vai custar alguma coisa? Vai custar muito. De repente vai te custar tudo. Mas a recompensa de uma vida de cruz, ela é muito maior do que uma vida de uma pessoa que guarda a sua cruz no cantinho. E Jesus vai falar isso mais à frente. E João 10, 17 e 18, Jesus vai falar assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retorná-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Essa ordem recebi do meu Pai. Então ele foi obediente. Em todos os aspectos, em todos os níveis, em todos os sentidos. E aí esse famoso texto de Filipenses 2, vai falar: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então a nossa obediência, ela vai ser extrema, ela precisa ser radical. Por mais que não seja satisfatório para a nossa carne ou para o nosso ego, a nossa obediência precisa ser radical. Porque a cruz, ela é a essência do discipulado. E aí quando a gente carrega a nossa cruz, quando a gente se nega, a gente está se tornando parecido com Jesus. Então, Jesus não veio ao mundo para agradar a si mesmo, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Então, assim nós devemos fazer também. Ele se esvaziou de si mesmo, de toda a sua divindade, de todos os seus direitos que ele tinha, ele abriu mão. Então, eu e você devemos fazer o mesmo que ele fez. Se esvaziar de tudo que a gente acredita que é nosso direito, mas de fato não é, para que, enfim, ele reine em nós. Ele praticava o bem, portanto, nós devemos praticar o bem também. E ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Quantas vezes nós queremos só ser servidos, mas não estamos dispostos a servir? Porque servir fala de sacrifício também. Fala de algo que custa. Todo mundo quer estar ali quietinho, sendo bem servido, sendo bem tratado. Mas você levantar e pegar lá, sei lá, uma bandeja, uma pá, uma vassoura, custa. Por pouco que seja, mas custa. Mas se ele serviu, o nosso chamado também é de ser um servo. E o terceiro ponto da verdade sobre a cruz é o sacrifício por outros. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Essa é a lógica do Calvário. Ele não morreu à toa. Ele morreu por aqueles que viriam estar com ele. E se ele se entregou por nós, ainda pecadores, decaídos da graça de Deus, quem somos nós para não nos entregar ao nosso próximo? Quem somos nós para não nos entregar principalmente aos nossos irmãos? Quem somos nós para olhar só para o nosso umbigo
e fechar os olhos em relação à dificuldade dos nossos irmãos, seja ela qual for, financeira, espiritual, emocional, psicológica, um trabalho em casa. Se ele serviu, foi obediente, foi voluntário, quem somos nós para ser egoístas? Só que muitas vezes isso reflete a nossa vida. Egoísmo, falta de serviço, falta de amor. Só que o texto está falando, nisso conhecemos o amor. Cristo deu a sua vida e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então tudo isso vai ser verdade sobre a cruz que a gente deve tomar e carregar a ponto de seguir o Senhor. E aí a gente vai agora para o verso 25, para dar sequência. E Jesus vai falar, pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Quem quiser abrir mão da sua cruz e viver uma vida de sacrifício, de oferta, de obediência, de renúncia, vai perder a sua vida. Quem não estiver disposto a se sacrificar e a se mortificar todos os dias, vai chegar um determinado dia em que não vai ter valido a pena. E aí uma pergunta importante para nós. Já começamos a tomar a nossa cruz? Será que a gente já está nesse processo de carregar a cruz? Será que a gente já tirou ela lá do cantinho de casa, tirou a poeira, colocou ela sobre os ombros e está levando? Porque lembra que eu disse lá no início? Quem não está afim de se negar e tomar a sua cruz, está revelando que ainda existe muito do mundo e de si mesmo dentro de si e pouco do Cristo revelado. Será que a nossa vida, como indivíduos e como corpo, como igreja e como sociedade, reflete que de fato nós tomamos a nossa cruz? Como um caminho, uma ordem de um seguidor? E Jesus vai continuar falando de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que vai adiantar? Juntar tudo que a gente está juntando, fazer tudo que a gente está fazendo, se no final não vai resultar em glória do Senhor e uma vida ao lado dele. Muitos por aí estão se matando, entregando as suas vidas em troca de carreiras bem-sucedidas, exposição midiática, reconhecimento dos outros, querendo parecer algo que não é, e estão esquecendo que num determinado dia nada disso vai ter valido a pena. Só que uma pergunta precisa ficar na nossa mente: o que é que falta para essas pessoas? A revelação de quem Jesus é. Porque essas pessoas, e de repente nós somos essas pessoas, estão buscando algo para poder satisfazer o seu prazer. Só que aquilo que satisfaz o nosso prazer, ela tem um formato, e esse formato é Jesus, e é a cruz de Jesus. Então o que nos falta hoje é a revelação de quem o Senhor é. Porque quando a gente é afetado pela revelação de quem Ele é, nada mais importa para mim. Só Ele fazer a vontade dEle e ser obediente a Ele. Porque Ele deu todos os exemplos. Nada do que Ele está pedindo aqui para um seguidor fazer, Ele já não fez antes. Então ninguém pode chegar para Jesus e falar assim, você está pedindo um negócio, mas você nem sabe o que você está pedindo. Porque Ele tem autoridade suficiente para falar assim, eu sei o que eu estou pedindo. Porque antes de eu pedir para vocês, eu fiz. Tudo por conta de que Ele sabia quem Ele era e do que o Pai tinha pedido a Ele. Mas será que nós de fato sabemos o que nós somos em Deus e quem é Jesus? Porque a nossa busca por prazer momentâneo talvez revele que a gente ainda não sabe quem é Jesus. E eu não estou dizendo aqui que você deve largar o seu emprego, que você deve abandonar a sua família, não zelar por uma carreira. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que tudo aquilo que a gente tem e que a gente é precisa ser lançado aos pés de Jesus.
Porque correr atrás de bens materiais e de estabilidade financeira, e seja lá o que for, num determinado dia não vai ser suficiente. Ele fala que 26, que adiantará um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você juntar tesouros na terra e não juntar nada no céu? O que você pode dar em troca da sua alma, da sua vida? Você pode dar o seu carro em troca da sua vida? Não pode. Você pode dar a sua carreira em troca da sua vida? Não pode. Você pode dar a sua família em troca da sua vida? Também não pode. Então o chamado de Jesus é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque me seguir vai valer a pena. Seguir a Jesus vale mais do que ter milhões na conta. Eu já trouxe um exemplo aqui uma vez, mas eu vou falar de novo. Um homem, uma vez, ele tinha um desejo de comprar um Porsche. Só que o Porsche que ele queria era R$1 milhão. E aí ele trabalhou, a empresa dele foi dando certo, ele foi crescendo financeiramente, e ele chegou no momento de que ele podia ir lá comprar um Porsche de R$1 milhão e comprar à vista. E ele chegou na loja e falou assim: eu quero esse carro de tal cor, com banco de tal cor, e está aqui, ó. Tá. Pagou R$1 milhão no carro. Quando ele chegou em casa, estacionou o Porsche na garagem, estava lá, e ele falando que o sentimento de vazio continuava dentro dele. Ou seja, ele investiu anos da vida dele trabalhando, e deve ter trabalhado com afinco. A empresa dele cresceu, ele se estabilizou, tem casa, família, chegou a um ponto de comprar um carro de R$1 milhão à vista, e quando ele chega em casa, ele fala assim: não preencheu o vazio. Ele não termina falando se ele encontrou Jesus em algum momento da sua vida, se esse vazio foi preenchido, mas uma coisa que ele teve certeza é: aquele carro não preencheu o vazio dele. E aquele carro não vai ser suficiente para pagar pela alma dele um dia. Então isso mostra para nós como seguir atrás de riquezas, e seja lá qual for a riqueza que você está correndo atrás, não vai ser suficiente para salvar a sua alma. Você não vai poder apresentar o seu Porsche de R$1 milhão e falar assim: Jesus, está aqui, ó, R$1 milhão, toma aqui, ó. Tum, dá minha vida aqui. Minha vida, meu acesso à vida eterna. Não, querido. Não vai existir isso. Mas quando a gente entra num lugar que a gente acessa a revelação de quem o Senhor é, aí tudo muda, irmão. Porque mais nada faz sentido. Um Porsche de R$1 milhão não faz mais sentido. Uma casa de R$20 milhões não faz mais sentido. Uma viagem para onde você imaginar não faz mais sentido. E a gente precisa ser tomado pelo sentimento de Davi, que olhava para ele assim e falava assim: cara, é para ele que eu vou doar a minha vida. Mesmo com os erros, mesmo com os pecados, ele fala assim: cara, é para ele que eu estou olhando. A gente precisa ser tomado pelo sentimento de João, que quando o viu, caiu como morto. Só que a gente não está caindo como morto hoje. Talvez esteja faltando revelação do Senhor. E é isso que nos vai garantir a vida. E ele termina dizendo: porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, o que nos carece hoje, irmãos, é foco. É olhar para o que de fato nós devemos olhar e correr atrás do que de fato nós devemos correr. E de novo eu digo, você não precisa chegar amanhã na sua empresa e pedir demissão. Falar assim: ó, estou pedindo demissão porque o irmão lá falou que eu devo tomar a cruz e seguir Jesus e nada mais importa. Tome a sua cruz e siga Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, entre os seus amigos, entre os seus familiares. Mas o que de fato nos garante acesso ao Senhor não é a nossa riqueza, mas a revelação de quem Ele é.
Então, que o Senhor nos abençoe essa manhã e nas nossas vidas, para que de fato a gente encontre a revelação de quem Jesus é. Saber quem Ele é que faz voltar os nossos olhos para o lugar certo. Porque enquanto a gente não estiver olhando para Ele, a gente vai estar olhando para qualquer outra coisa. Mas qualquer outra coisa não é suficiente. Então, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, que a gente volte os nossos olhos para Jesus a cada dia. Ah, eu vi Jesus hoje. Tá bom, mas tem mais Jesus que você pode ver amanhã. Ah, mas eu vi algo que eu nunca tinha visto em Jesus. Pode ficar tranquilo, tem mais coisa para você ver em Jesus. E talvez uma eternidade ao lado dele ainda não seja suficiente para conhecer ele na sua forma mais inteira. Então a minha oração por vocês hoje, irmãos, por vocês e por mim, é que a gente cresça na revelação de quem o Senhor é. E que a gente persiga encontrar, como a música diz, essa beleza que existe nele que eu ainda não vi. Qual é a beleza que existe em Jesus que eu ainda não vi? Qual é a revelação que existe sobre Jesus que eu ainda não encontrei? Sem revelação de quem Ele é, o mundo sempre vai ser mais importante. Sem revelação de quem Ele é, a opinião dos outros sempre vai ser mais importante. Sem a revelação de quem Ele é, o nosso próprio desejo sempre vai ser mais importante. Sem a revelação de quem Ele é, a nossa própria vida sempre vai ser mais importante. Mas a boa notícia é que Ele decide se revelar. Ter a revelação de Jesus pode parecer custoso, mas não é impossível. Mas ela é acessível para quem quer. Existem relatos no Oriente Médio em que Jesus se apresenta às pessoas, líderes de mesquita, esposas de Sher do islamismo, estão sendo afetados pela revelação do homem de branco passeando nas suas casas. Lugares de trevas, onde a palavra do Senhor não pode ser nem sequer mencionada, Jesus está se revelando. Que dirá a nós? Que dirá a nós que nos reunimos em nome dEle, querendo exaltar quem Ele é, se para as pessoas do outro lado do mundo, Ele está se revelando em países que não se pode nem entrar com uma Bíblia, que dirá a nós que temos acesso à palavra de vida. Que o Senhor se revele através da sua palavra a nós. Que o Senhor se revele através do seu Espírito e através da vida de cada irmão aqui. Esse é o desejo para nós essa manhã, irmãos, em nome de Jesus.